Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, achareis conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Momento de adoração, que os irmãos possam estar adorando o nome do Senhor juntamente, uma só fé, uma só adoração nesta noite. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei, porque comigo sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu nem consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm rolar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa
fervente oração. Tens o teu coração na presença de Deus sem mar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Vou passar aqui agora para o pastor Laércio, que dará continuidade. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Ele continue nos abençoando, concedendo-nos a sua graça, que Ele continue derramando o seu Espírito sobre nós e que o seu amor e a sua misericórdia possa repousar. Queremos agradecer a você que está participando conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, os meus agradecimentos a você e toda a sua casa. Para nós, nesses momentos que aqui estamos, podermos transmitir mais uma palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos, de todo o nosso ministério, as nossas congregações, nossos pastores, toda a membresia. Que o Senhor continue vos abençoando em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra desta noite, ela vai girar em torno de uma chamada ou de um chamamento, de uma convocação, de uma exortação, seja lá como você puder interpretar. É que eu estava prestando atenção essa semana, ou melhor, em toda essa semana que nós estamos aí vivendo esse período de quarentena, esse período complicado aí dessa pandemia que nós estamos vivendo. E o que eu percebo é que tem muita gente, muitas pessoas se levantando, e acredito que aproveitando do momento difícil
para forjar visões, sonhos, profecias. E o pior de tudo é que muitos dos nossos irmãos, eles postam essas supostas profecias, essas visões, esses sonhos que essas pessoas têm por aí afora, e ficam postando nos grupos, os amigos, na verdade, fazendo o papel de divulgador dessas mensagens que mais têm a desencorajar, a desanimar, a fazer o povo descair da fé, do que edificar, consolar e edificar conforme diz a palavra de Deus. Só para citar um caso, por exemplo, a semana passada, se não falha a minha memória, postaram nas redes sociais uma profecia de um determinado senhor, que nós não sabemos quem é, o nome da pessoa, mas é uma profecia falando a respeito da igreja, falando a respeito de uma série de coisas. E 2 dias depois, um pastor veio a óbito, o senhor o recolheu, e pegaram a profecia desse suposto senhor e atribuíram a esse pastor que havia falecido, de uma forma completamente desonesta, né? De uma forma ímpia, né? Tentando fazer validar aí a profecia. E isso é muito ruim, isso é muito sério. Então eu venho nesta noite até os nossos irmãos, a todos aqueles que nos assistem, que nos assistirão posteriormente, que nós tenhamos equilíbrio acima de tudo. Sejamos pessoas equilibradas, para que não fiquemos em roda, né, por ventos de profecias aí, ou ventos de doutrina. Uma outra coisa também que nós precisamos ter, além de equilíbrio, é discernimento. Precisamos discernir, nesses tempos que nós estamos vivendo, a voz de Deus, a voz do Senhor. Não postem, não publiquem, não contribuam postando, divulgando e compartilhando esses supostos vídeos de pessoas de todos os lugares, colocando nas redes sociais, nos grupos dos amigos, no grupo da igreja. Não façam isso. Precisamos ter discernimento espiritual, porque muitas vozes estão requerendo para si autoridade divina. E como surgem pessoas inescrupulosas que se aproveitam dos momentos de crise, de calamidade, para poder forjar tais vaticínios, profecias, com um único objetivo: não é edificar, consolar e exortar, mas sim se autopromover através da crise. Então sejamos equilibrados, tenhamos discernimento nesses dias. E não só discernimento, tenhamos firmeza na palavra de Deus. Acima de tudo, firmeza na... O livro de Isaías, no capítulo de número 8, e o versículo de número 20, Isaías escreve assim:
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. O que Isaías está falando para os supostos profetas de sua época? Que eles precisavam falar segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, eles precisavam receber verdadeiramente a palavra autenticada de Deus. Porque se não falassem segundo a palavra, eles não teriam valor nenhum. O que Isaías está dizendo é para que eles não tivessem nenhum crédito se não falassem segundo a palavra de Deus. Segundo, para nós hoje, segundo as Escrituras. Porque é a palavra de Deus quem vai aquilatar, balizar as palavras dos profetas. A palavra de um homem de Deus, de um pastor, de um profeta, ela tem que ser aquilatada pela palavra, abalizada pela palavra, tem que ser julgada pela palavra de Deus. A gente encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo e Silas estavam pregando naquela região de Bereia, e quando eles terminavam de pregar, os bereanos pegavam as Escrituras e iam confirmar nas Escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam dizendo era verdadeiramente conforme a palavra. Eles iam consultar na Bíblia, eles iam examinar as Escrituras, eles iam colocar debaixo do crivo da palavra de Deus. Precisamos, gente, ter senso crítico, porque senão você pode prejudicar a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua casa, da sua família. Você pode ficar confuso, perturbado, com profecias variadas que estão sendo divulgadas nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática do cristão. Tudo o mais, gente, é subjetivo. É subjetivo. As pessoas ficam impressionadas com a crise, com a pandemia, com a calamidade. E essa impressão na alma, no espírito, acreditam ser a voz de Deus falando aos seus corações. E nem sequer tem difícil, né? Nem sequer tem coragem de perguntar ao Senhor se realmente é a palavra dele que está sendo falada. Eu poderia chamar esta exortação, essa chamada, essa mensagem nesta noite como a diferença entre a palha e o trigo. Eu quero convidar você para nós lermos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 23. O verso número 28, ele diz assim: o profeta que tem um sonho, conte como um sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha comum,
com o trigo, diz o Senhor. Veja que o profeta Jeremias estava vivendo um momento bastante dramático de sua vida. Ele profetizou em um dos períodos mais complicados da história de Israel. Ele começa o seu ministério profético na época do rei Josias, no ano 627, e termina praticamente no reinado de Zedequias, no ano 586. Esse período, do ano 627 a 586, foi um período difícil para a nação Israel. Porque a sua co-irmã, Samaria, Israel, o reino do norte, já havia sido subjugado pela Assíria no ano 722. Então o reino do norte já não existia mais, já estava subjugado pelos assírios. E o próprio Deus já havia falado por intermédio dos profetas anteriores, como Oséias, Miqueias, através de Isaías, que Judá também seria subjugada, que Judá também seria levada cativo por causa de seus pecados, de suas maldades, de seus atos ilícitos, das suas prostituição espiritual. E nesse ínterim, todos os profetas que se levantavam traziam uma palavra completamente diferente daquilo que estava sendo profetizado por Jeremias. Porque Jeremias disse bem claro que a nação de Judá seria entregue ao rei Nabucodonosor. Então, um monte de profeta dizia: não, isso não vai acontecer, isso não vai se suceder, porque nós temos o templo do Senhor, o templo do Senhor é este, nós estamos seguros, porque estamos no templo do Senhor, paz, paz e paz, segurança. E Jeremias dizia: não, isso não vai acontecer. Então havia uma luta de Jeremias contra os falsos profetas, que contavam sonhos, que tinham visões, falando de forma tal que reis, sacerdotes, príncipes e o povo acreditava que esses falsos profetas não eram verdadeiros e que Jeremias era um falso profeta. Então a palavra do Senhor vem a Jeremias e diz para ele o seguinte: olha, verso 26: até quando se achará isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Eles estavam profetizando aquilo que estava no seu coração, as impressões de seus corações, as visões que eles estavam tendo era do engano de seus próprios corações. E Jeremias diz lá no capítulo 17, no verso 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não é o meu coração, o meu desejo, a minha vontade que deve servir de parâmetro para julgar se é ou não determinada profecia, ou determinada visão, ou determinado sonho. A palavra de Deus, quem deve servir como meio de julgar é a palavra. E veja que Jeremias diz para eles: até quando achará isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e engano do próprio coração? Está sendo diferente nos dias de hoje? Está sendo diferente? Não. Quantos profetas têm se levantado por aí? Quantas profecias, quantas visões, quantos sonhos de pessoas divulgando, falando. Por isso, esse chamamento do Senhor para o nosso coração, para nós buscarmos equilíbrio, discernimento, firmeza na palavra de Deus. O verso 27 do capítulo 23 diz: com os sonhos que relatam uns aos outros
Eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ele estava dizendo que aqueles sonhos, aquelas profecias, aquelas visões que aqueles profetas estavam tendo, que relatavam uns aos outros, tinha no fundo o plano de fazer o povo se desviar. Fazer o povo se desviar. Se desviar do quê? Se desviar da vontade de Deus, se desviar da verdade, se desviar da palavra de Deus. E se apegar a essas profecias, esses sonhos, essas visões, como se fossem a verdade, como se fossem a palavra do Senhor. Quantas pessoas não conseguem nem dormir mais, não conseguem ter paz no coração, porque foram perturbadas por uma profecia, por uma palavra, por uma visão, por um sonho? Quantas famílias foram destruídas, quantos lares foram destruídos, quantos ministérios se acabaram por dar ouvidos e créditos a certas e supostas visões, profecias e sonhos que alguém teve por aí dizendo que era ordem divina, que era a ordem de Deus. E ele vem no verso 28 e diz: o profeta que tenha um sonho, conte como sonho. Não reivindique para o seu sonho status de palavra de Deus. Nós sabemos que Deus fala de diversas maneiras. O próprio escritor aos Hebreus diz que Deus nos tempos falou através de visões, de sonhos. Sim, Deus falou. Está escrito em Hebreus. Deus falara antigamente através dos seus profetas, de visões, de sonhos, etc. Mas nos últimos dias falou-nos através do seu Filho, através da sua palavra. Deus ainda fala através de sonho? Pode até ser que sim. Deus ainda fala através de visões, de profecia? Sim. Mas essas profecias, esses sonhos, essas revelações, essas visões têm que ser examinadas, submetidas ao escrutínio da palavra de Deus. Tem que ser submetida à avaliação da palavra. Nós precisamos de viver com a palavra. É a palavra que precisa ter guarida, ter crédito em nossos corações. É a palavra de Deus, não o contrário, gente. Há uma regra clara da hermenêutica que diz que a experiência precisa ser interpretada à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência. As experiências são subjetivas. As experiências fazem parte da vida de cada um. É individual. A palavra de Deus é universal. A palavra de Deus é geral. A palavra de Deus é poderosa. E ele diz assim: e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Veja, o destaque é: fale fielmente a minha palavra. Não use de fraudulência. Não devemos torcer a palavra de Deus e fazê-la falar aquilo que ela não está falando. Não devemos dar sentido à palavra de Deus àquilo que não existe. Porque hoje qualquer um, ao pegar a palavra de Deus, pode tentar fazer a Bíblia dizer qualquer coisa. Pode tentar dizer a Bíblia qualquer coisa que eles queiram, ao seu bel prazer, para poder levar a efeito os seus planos, suas vontades, seu querer. Ora, se até o diabo torceu a palavra de Deus para tentar enganar Jesus, quando esse estava no monte jejuando, ele disse assim para Jesus: olha, Senhor, pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece o teu pé em nenhuma pedra.
Mas ele omitiu o que o texto diz, que o Senhor o guardaria em todos os seus caminhos. Essa parte ele não citou, porque não interessava para ele. Ele só citou aquilo que interessava. Mas Jesus, como um conhecedor da palavra, ele disse: atrás de mim, Satanás, não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Então observe que Jesus, ele venceu o diabo pelo poder da palavra. É a palavra que procede da boca de Deus. É ela que a alimenta. É a palavra que nos conduz à maturidade, à sabedoria, ao entendimento. Por que que o inimigo, ele luta tanto para que as pessoas não consigam ler a palavra de Deus? É porque ao ler a palavra de Deus por si só a leitura dela já é alguma coisa importante. Então precisamos observar o que diz o texto de Jeremias: aquele que fala a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Seja fiel na proclamação da palavra de Deus, na proclamação da verdade. E então ele diz que tem a palha em comum com o trigo. O que é a palha aqui? São as experiências subjetivas. Palha, as visões, as profecias, as supostas revelações, e todo aquilo que é subjetivo, que faz parte da individualidade de cada um. Isso é palha. Ele está dizendo que tem a palha com o trigo. Qual é o trigo? O trigo é a palavra de Deus. É a verdadeira palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Para nós hoje, a verdadeira palavra de Deus está aqui. Essa é a verdadeira palavra de Deus, que o crente precisa ter, que o crente precisa consultar, que o crente precisa estudar, examinar. É por isso que Jesus disse que nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. No verso 29, Jeremias diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha? Esse é o poder da palavra de Deus. Tudo mais é subjetivo, mas a palavra de Deus é fogo que destrói, que consome, é martelo que esmiuça a penha. E aí o Senhor, no verso de número 30, ele traz uma palavra dizendo: portanto estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras. Contar apenas sonhos e visões, e revelações e profecias, sem repartir a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro pão, é furtar das pessoas o trigo, é esconder a palavra verdadeira para as pessoas que precisam e necessitam. Verso 30 diz: estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse: estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Veja que a palavra de Deus está dizendo: eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Está chamando tais profetas de irresponsáveis. Irresponsabilidade. Precisamos ficar com a palavra. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, não permitam, não sejam levados, não sejam desencaminhados da verdade por esse tipo de coisa. Mais uma vez repito, reforço: não divulgue, não poste, não compartilhe aquilo que não vai trazer edificação,
que não vai trazer consolo, que não vai trazer exortação para o nosso coração, que só vai aumentar o desespero, que só vai aumentar a desconfiança, o medo. Não faça isso. Jeremias, lá no livro das Lamentações, ele diz: eu trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, em que é que dá esperança no nosso coração? É podermos usufruir a verdadeira e boa palavra de Deus, a verdadeira e boa palavra do Senhor. É isso que Ele quer, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te guardar em todos os seus caminhos, que o Senhor possa te livrar, a você, sua família, sua casa, a você que nos ouve, talvez até que nem seja evangélico, vai ouvir essa mensagem, mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo, o Senhor, Ele continua de braços abertos, esperando a sua decisão de recebê-lo como Salvador de sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que nunca venha faltar sobre vocês o óleo, e que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Quero orar nesse momento em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família. Vamos a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai de amor, Pai de muitas misericórdias, que tem nos amado com amor inefável e profundo. Estamos vivendo um tempo de instabilidade, de insegurança, um tempo de medo, de pânico entre todas as nações, no nosso país. Mas nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, e que nós devemos sim, Pai, confiar em Ti, esperar em Ti e nos colocarmos, Senhor, debaixo da Tua potente mão. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, nesse tempo, trazer, Senhor, meu Deus, a nós, a Tua igreja, equilíbrio, discernimento espiritual, firmeza na palavra, na doutrina, e que possamos ficar firmes, Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, e nem sermos levados como menino em roda por ventos de doutrina, mas permanecermos firmados, Senhor, no poder da Tua santa e bendita palavra. Eu peço as Tuas bênçãos, Senhor, meu Deus, sobre todos nós, e que a Tua graça e Teu Espírito repouse sobre a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Temos aqui alguns recados para vocês. A nossa próxima live será no dia 10/4, às 20 horas. É o nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus. Estaremos um ensino, um estudo bíblico, e você está convidado para estar conosco no dia 10/4, às 20 horas. A nossa EBD, no dia 12/4, a partir das 9h30 da manhã. E à noite, no dia 12/4, às 18h30, estaremos também transmitindo pelo YouTube as próximas lives. Então aguarde. Acessem lá Facebook, @AD Jardim Carvalho, e YouTube, AD Jardim Carvalho, é o nosso canal de transmissão. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde. Fique conosco. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe e até a próxima.